Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos em dia de decisão. Jogo importantíssimo para a continuidade do Fluminense na Libertadores. Gente, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas o Fluminense tá, galera, a 6 jogos do bicampeonato da Libertadores. Desculpa dizer aí, para quem não tinha percebido, tem esse jogo contra o Grêmio essa noite, tem 2 jogos se passar nas quartas de final, tem mais 2 na semi e a grande decisão na Argentina. Então são 6 jogos. O Fluminense está mal, o Fluminense não vive um bom momento, mas se tu pensar de uma forma bem fria, bem objetiva em relação a isso, 6 jogos para a conquista de um bicampeonato da Libertadores, que nesse momento parece quase impensável, mas nada é impossível para o Fluminense. Vamos falar desse jogo, vou dar minha escalação para logo mais, né? Não tem a escalação ainda definida do técnico Mano Menezes, mas eu vou passar para vocês o time que eu acho que vai a campo nessa partida decisiva contra o Grêmio. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro. Tem treta, presidente do Vitória acusando indiretamente o Fluminense de favorecimento no empate de ontem entre Vitória e Cruzeiro, e a despedida triste de mais um moleque de Xerém, para variar, com o Fluminense sendo muito pouco transparente, mas isso aí já é de lei. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos quase, já faltam pouquíssimos inscritos por 50 mil, clica aí embaixo, é de graça, assim como o like. Com o like você me ajuda demais, né? Apoia o meu trabalho tanto com o like quanto com a inscrição, e é tudo 0800. Vamos lá, gente. Já vou falar de Fluminense e Grêmio essa noite no Maracanã, 7 horas da noite, quase 45 mil ingressos, check-ins feitos. Vamos ter um público aí entre 45 e 50 mil. Tá bom, é um Maracanã cheio, não é lotado, mas é bem cheio para botar uma pressão bacana em cima do adversário. Aliás, pressão que não está faltando de todos os lados, inclusive no Campeonato Brasileiro, agora partindo de um dirigente do Vitória. O presidente do Vitória fez essa acusação aqui, ó, indireta, a Fluminense e Corinthians. Está aí no Netflu, revoltado com a arbitragem, o presidente do Vitória insinua ajuda a Fluminense e Corinthians. O Vitória chegou a abrir 2-0 contra o Cruzeiro, aí teve um jogador expulso, ainda no primeiro tempo, e o Cruzeiro conseguiu empatar na reta final, mas ele se refere a um toque de mão de um jogador do Cruzeiro, no início da jogada, do segundo gol deles, né, do gol do Cruzeiro, que acabou empatando a partida. Essa aí, a foto do presidente do Vitória, o Fábio Mota, e aqui está a parte em que ele cita Fluminense e Corinthians. Ele diz o seguinte, ó: fomos prejudicados contra o Corinthians quando o VAR chamou e o árbitro não expulsou o jogador do Corinthians. Hoje foi um escândalo em todos os sentidos. Não estou discutindo se o Cruzeiro já poderia ter empatado o jogo, acho até que merecia ter empatado, mas não dessa forma. Está fácil, que não é fácil, está nítido que não é fácil brigar no Campeonato Brasileiro como estamos brigando. Estamos fazendo um esforço enorme, etc. e tal. Aí ele cita aqui, ó: é vergonhoso. O Cruzeiro, o Corinthians, o Fluminense não precisam disso para não cair. Será que é para o Vitória cair, porque é o que tem menor investimento? É isso que precisamos saber. Eu clamo para o Brasil que precisamos ter o profissionalismo da arbitragem. Pois é, essas palavras, então, né, do presidente do Vitória, não é qualquer um, não, presidente do clube, tá, o Fábio Mota, onde ele cita o Fluminense e cita o Corinthians como beneficiados, né? E ele dá a entender que foram beneficiados intencionalmente nessa partida de ontem. O Corinthians já respondeu. O Corinthians deu uma resposta oficial, né, por meio de nota, a essa acusação feita pelo presidente do Vitória. Tá aqui, quer ver? Ó, também notícia no Netflu: atacado junto ao Fluminense, Corinthians rebate oficialmente o presidente do Vitória. Que é a foto do jogo, né, do fim de jogo lá entre Vitória e Cruzeiro, 2-2. E aí, gente, eu não vou ler a nota inteira do Corinthians, mas é nesse tom aqui, ó: Esporte Clube Corinthians repudia as declarações recentes do presidente do Vitória, que de forma lamentável insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Fez muito bem o Corinthians de se posicionar, e eu acho que o Fluminense poderia se posicionar também, né, institucionalmente, porque foi citado, porque foi, digamos assim, jogado, teve o seu nome colocado numa acusação gravíssima de favorecimento de arbitragem. Quando a gente
Basta voltar uma semana ou 10 dias, vai lembrar que o Fluminense foi prejudicado, na verdade, escandalosamente, o maior escândalo até esse momento do Campeonato Brasileiro. Porque ali, né, diferente do lance de ontem, onde o Vitória tem todo o direito de reclamar da arbitragem, no jogo contra o Vasco, o Fluminense praticamente levou um gol de mão. Aliás, de mão não, de duas mãos. Teve a mão do Léo Pelé e depois teve a mão do Verratti no lance do gol. O Verratti tocou com a mão antes de chutar diretamente para o gol. É uma piada. Lembrar desse troço aí é uma absoluta piada. Por isso que as palavras do presidente do Vitória ficam meio enfraquecidas. Os árbitros, de fato, erram contra todo mundo, erram contra todos os times, já favoreceram Vitória, já favoreceram o Fluminense, já prejudicaram e favoreceram o Corinthians também. Né? Mas se você quiser pontuar erros gravíssimos, o Fluminense é vítima do maior e mais escandaloso erro de arbitragem, a meu ver, até esse momento, no Campeonato Brasileiro. Mas deveria se defender institucionalmente, é o normal, é o mínimo, botar uma nota que seria de 4, 5 linhas na rede social, né, para contestar e para simplesmente repudiar as palavras de um presidente do clube da Série A. Né? O Vitória é um clube da Série A e o Fluminense está ali disputando o mesmo campeonato, deveria se posicionar, sim, a meu ver. Bom, gente, antes da gente falar do time de hoje à noite, né, do jogo, vamos falar aqui sobre a despedida de Alexander, jogador de 20 anos, que já está lá do outro lado do mundo, já está lá na Arábia Saudita. Temos aqui isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês que o Al Ahly já está exibindo o seu novo reforço. Está aí na tela, isso é um print da rede social deles. Um meia defensivo, um volante brasileiro, Alexander, se junta ao Ahly por um período de 3 anos, né? Um contrato de 3 anos, é o que está dito aí na rede social. Seja muito bem-vindo para o número 11. Bem-vindo, Alexander. Botaram até em português, com algumas fotos aqui do Alexander, junto lá, o dirigente do Al Ahly. E a gente tem aqui uma outra foto maiorzinha, né? Para a gente poder mostrar em detalhe exatamente esse momento. Vou botar aqui na tela para vocês verem o Alexander já com a camisa do clube saudita, sendo recebido por lá. Tá aí, ó. Sorrisinho, vai ganhar uma baba, né, Alexander? Tem que estar com um sorriso no rosto, realmente, 20 anos, fazendo independência financeira, jogando num clube riquíssimo de um país com uma liga riquíssima, como é a Arábia Saudita. Está aí, portanto, o Alexander já no seu novo clube, para um contrato de 3 anos. Claro que teve postagens também de ambos, né, para anunciar essa saída. O Fluminense fez essa postagem aqui, deixa eu mostrar para vocês. O Fluminense concluiu nessa terça-feira a transferência do volante Alexander para o Al Ahly da Arábia Saudita pelo tricolor. O moleque xerém foi campeão da Libertadores 23, Comebol e do Campeonato Carioca. O clube agradece toda a dedicação do jogador, que chegou ao clube aos 10 anos e deseja sucesso na sequência de sua carreira. Foto aí do Alexander com a Libertadores. Já dei minha opinião, vou só repassar rapidamente aqui. Acho uma venda ruim, uma venda barata, 9 milhões de euros, né, 54 milhões de reais. Não vai resolver nada dos problemas do Fluminense, esse dinheiro, né? Pode resolver 2 folhas salariais e 2 contas de luz, é isso que vai resolver. E perde-se um jogador promissor que poderia ser mais bem vendido para um clube da Europa daqui 6 meses, no fim do ano, ou na próxima janela. Ainda teria idade para ficar pelo menos mais uma temporada e ser muito bem vendido, mais maduro, no ano que vem, por pelo menos 15 milhões de euros, e no momento em que o Fluminense está precisando do jogador, porque o Alexander joga de lateral esquerdo, coisa que o Fluminense, nesse momento, está absolutamente carente. Poderia ser o titular hoje, inclusive, na lateral, no lugar do esquerdinha, vai saber quem vai jogar, né? Então, uma venda ruim. Você vai falar, é boa, Ilan, 9 milhões de euros pelo Alexander é bom. Aqui está o vídeo, né, do Fluminense, a despedida do Fluminense. Foi esse vídeo de despedida. Vou tirar a música, né, para não dar direito autoral, mas botou esse vídeo lembrando de momentos dele. Alguém vai dizer, 9 milhões de euros está bom pelo Alexander. É porque vocês estão tão acostumados com doações, com o Fluminense entregar jogador por 1 milhão, por 2 milhões, né? Luiz Henrique foi vendido também por menos de 10 milhões de euros, o que é um escândalo, e hoje a gente vê, né, com que ele está jogando no Botafogo. Então está tão acostumado a vender tão mal, ainda pior do que essa venda do Alexander, que você começa a achar que 9 milhões de euros está bom, né? Mas se o Alexander estivesse no Flamengo, estivesse no Palmeiras, pode ter certeza que ele seria vendido por 3 vezes esse valor, no mínimo. Tá? Seria vendido por 20, 25, 30 milhões de euros. Mas estamos falando do Fluminense, que é o clube mais tradicional em vender mal. Né? Virou hábito, virou absolutamente um must
A gente nunca espera que vai vender bem, a gente já sabe que vai vender mal. Então, é sobre isso. Aqui a arte sobre o jogo de hoje à noite, bacana, gostei dessa arte aí da comunicação do Fluminense, né? E a informação sobre ingressos esgotados em todos os setores, menos no setor norte e no setor Maracanã mais, para essa noite. Portanto, já mais de 44 mil ingressos vendidos. Aqui um vídeo motivacional para o Fluminense essa noite. Vamos ver um pedacinho? Dentro da nossa casa, com 50 mil pessoas, ajudando a gente. Fazer a fé, vamos fazer como tem que ser, mas vamos fazer. É isso, galera, é isso. Cenas bacanas, né? Tomara que a gente veja isso aí hoje à noite. A torcida tá ali, porque ela acredita. Esse fim aqui é bonito, ó. Êxtase que chama, galera. É isso. Tomara que a gente consiga ver isso essa noite, né? Vou falar em instantes aqui do time. Antes, deixa eu só registrar, né? Passei sem registrar isso aqui, a despedida do Alexander, do Fluminense. Isso está no Instagram dele. Vai dar saudade, né, cara, do moleque. O moleque teve altos e baixos, teve uma fase muito boa ali, um auge ali entre 2022 e 2023. As fotos dele aqui no Instagram. E aqui o vídeo que ele botou hoje para se despedir do Fluminense. Fluminense, minha vida, honra e realização de um sonho. Vou tirar o áudio, tá? Aqui as imagens, né? Muitas imagens dele próprio, né? Isso aí postado por ele no Instagram. Os gols que fez, ele falou sobre também o gol mais importante, né? Que foi na cabeça dele, o gol mais significativo do gol que fez no 4-1 sobre o Flamengo na final do Carioca de 2023. Ele começa dizendo, olha, não sei nem por onde começar, a despedida nunca é fácil, ainda mais quando se trata de um lugar onde tudo começou, onde cresci e vivi coisas que marcaram a minha vida e a minha história. Lugar esse que me ensinou a ser forte, a ser corajoso, perseverante e me fez homem. Pois é. Quer ver o finzinho aqui da postagem dele? Ele diz o seguinte aqui no fim, ó. Só para a gente ver o fim. Obrigado, Fluminense, por tudo que me proporcionou em metade da minha vida em 10 anos de casa. Nunca será um adeus, mas sim um até logo. Sempre serei um moleque de Xerém. Saudações tricolores. E botou uma carinha chorando. Então foi embora por quê, Alexander? Tá chorando por quê? Era para ficar, meu amigo, né? Mas vai lá ganhar o dinheiro dele. Eu acho que, já falei sobre o ponto de vista do jogador, vai ganhar um ótimo dinheiro, claro, né? Mas eu, em termos de plano de carreira, no lugar dele, teria esperado um pouco mais. Acho que ele teria conseguido uma transferência para a Europa, iria ganhar um dinheiro parecido quando se transferisse para a Europa. Em termos de carreira, seria muito mais positivo, né? Mas ele não quis arriscar, quis logo pegar essa oportunidade, o cavalo passando selado, ele não quis perder a chance de fazer a independência financeira, que certamente está fazendo com essa transferência para a Arábia Saudita. Boa sorte para ele. Pena que o Fluminense não tem a transparência de outros clubes, como, por exemplo, o Porto, que esses dias publicou uma nota oficial da venda de Evanilson, dando conta e prestando conta de cada centavo gasto ou recebido na transação. O Fluminense simplesmente faz uma nota oficial, como eu mostrei aqui agora há pouco na rede social, falando da venda, desejando sorte e não prestando conta, não é a mim, não é aos jornalistas, aos torcedores, que são os maiores e principais acionistas do clube. Na verdade, os únicos acionistas. Todos os torcedores são os donos do Fluminense e eles precisam ter contas prestadas. Precisam saber por quanto foi vendido o Alexander, de que forma foi vendido, como é que esse dinheiro vai entrar. E o Fluminense ignora, o Fluminense do presidente Mário Bittencourt, que dá nome aos bois, ignora o dono do clube, que não é ele, é o torcedor. São os milhões de torcedores que ficam a ver navios e ficam assistindo essa venda, ou essa doação, essa praticamente uma doação de jogadores sem que tenham qualquer satisfação sobre o que está sendo feito com o patrimônio deles. Porque o jogador é patrimônio do torcedor. O Fluminense é patrimônio do torcedor. Esses ativos não pertencem à diretoria, pertencem aos torcedores. E o Fluminense caga na cabeça do torcedor. O Fluminense não dá nenhuma satisfação, transparência zero. Isso precisa ser dito, precisa ser destacado, para que não fique aí, né? Todo mundo assistindo, porque tem muita gente que não fala nada, só fala vendeu, vendeu, vendeu. Aqui a gente fala o que tem que falar, né? Bom, vamos lá. Hoje, Fluminense e Grêmio, 7 da noite, tem que vencer
E digo para vocês, é obrigação vencer. Fluminense não vencer o Grêmio essa noite é uma vergonha, é mais uma vergonha, né, das muitas recentes. Perdeu os últimos 8 jogos consecutivos para o Grêmio, perdeu os últimos 8 jogos seguidos para o Grêmio. Preciso destacar isso também. São 8 derrotas seguidas nos últimos 8 jogos para o Grêmio. Tá bem entendido isso, né? Então tem que vencer e para classificar vai ter que vencer por 2 gols de diferença, pelo menos, né? Coisa que não consegue vencer ninguém desde o jogo com o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil. Então, de lá para cá, nem sei quantos jogos são, mas são uns 20 jogos de lá para cá sem conseguir vencer por 2 gols de diferença. Vai ter que conseguir essa noite. Se vencer só por 1 gol, vai para os pênaltis, coisa que ninguém quer. Ninguém quer hoje ter esse desprazer de ver uma decisão por pênaltis no Maracanã. O time que eu acho que vai a campo, né, com as voltas de Ganso e Arias, que estavam suspensos, de volta ao time, com uma dúvida séria na lateral esquerda, porque a esquerdinha não vem bem, não foi bem contra o Grêmio, não foi nada bem contra o Corinthians, com as voltas, né, ao elenco, de estarem à disposição de Nonato e Serna, que já entraram no segundo tempo no jogo contra o Corinthians, com a volta de Mano Menezes à beira do campo, com a ausência de Ignácio, que está machucado, que vai passar provavelmente por cirurgia, infelizmente por um problema no joelho, mais um no estaleiro, além de Diogo Barbosa, com o mesmo problema. Então, com tudo isso aí, com todo esse quadro, o time que eu acho que o Mano vai mandar a campo é esse aqui. Está aqui do meu lado, ó. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e esquerdinha. Acho que ele vai continuar insistindo no esquerdinha, porque não tem opção. Poderia improvisar o Guga ali na lateral esquerda, mas ele estaria desprestigiando de forma definitiva o esquerdinha, que eu tenho a impressão que vai ter mais uma oportunidade. Acho que isso vai acontecer para que o garoto não caia numa depressão e ele não perca o jogador de uma vez por todas. Então, para mim, o esquerdinha começa o jogo. Meio campo com o André, acho que o Nonato será titular e Ganso. E na frente, Arias, Cauã Elias e Kevin Serna. Acho que o Nonato e Serna entraram no segundo tempo do Corinthians para recuperar algum ritmo, né, para estarem já preparados para começar esse jogo dessa noite. Eu acho que é esse time que ele vai botar em campo e seria o time que eu botaria também, tá? Devo dizer isso, se tivesse exatamente esses mesmos jogadores à disposição. O que você acha? Qual seria a sua escalação? Me dê a sua opinião, inclusive, sobre essa saída aí, mais uma saída nebulosa, dessa vez do Alexander, e do seu palpite para hoje. Meu palpite, 3-1 Fluminense. Meu palpite para essa noite. Anota aí, pode apostar onde você quiser. 3-1 Fluminense classificado. Larga o like, se inscreve, deixa o seu comentário. Nos encontramos aqui às 5:50 para a gente acompanhar a escalação, reagir às escalações, fazer uma live aqui antes de Fluminense e Grêmio. 5:50, espero vocês. Até lá, larga o like aí e comenta. Valeu, abraço.